Como eu prometi, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, o meu segundo vídeo. No primeiro vídeo, eu estava fazendo uma homenagem a uma pessoa e o rolo foi ao contrário e ficou na metade do caminho e eu não terminei. Então, vou estar terminando agora essa homenagem. E se Deus me tomar de novo a minha boca para poder falar o que tiver que falar, eu estou à disposição de Deus, eu sou o servo dele. Então, ele que comanda a minha vida já faz algum tempo. Eu estava fazendo uma homenagem a uma pessoa que eu muito admirava, uma pessoa semi-analfabeta, mas muito inteligente, uma pessoa de uma capacidade tremenda. E esta pessoa, ela era minha amiga, eu sendo um menino, e ele já sendo um senhor casado, pai de família, né? Inclusive a sua filha, seus filhos eram todos meus amigos. E ele tinha um respeito por mim muito grande, como eu tinha um respeito muito grande por ele. E mesmo eu sendo peralta naquela época que eu era jovem, ele tinha uma confiança enorme em mim, porque eu sempre o respeitei e sempre respeitei a sua casa, de todas as maneiras. Então eu deixo hoje aqui saudades, meu respeito, e infelizmente ele já partiu, porque eu naquele dia estava fazendo uma homenagem a ele e aí de repente veio no coração fazer uma homenagem ao meu pai e minha mãe, mas hoje eu vou fazer homenagem a ele. Eu tenho outras homenagens a fazer a outros tios meus que já se foram também, que foi muito importante na minha vida. Graças a Deus todos eles me amaram e eu também os amei muito. E os amo aqueles que estão aí também. Muitas vezes as pessoas não entendem a minha maneira de ser, mas é assim que eu sou e eu já mudei muito do que eu era e tenho, se eu tiver tempo ainda aqui na Terra, tem muito para mudar ainda, né? Mas isso é um trabalho que Deus vem fazendo comigo. Às vezes dói muito, mas enfim, eu quero fazer homenagem nesse momento, porque este homem, ele foi um homem que infelizmente, uma coisa terrível do mundo, que as autoridades olham para outras coisas, mas esta coisa que é terrível também, e que ela destrói lares, destrói famílias, ela é vendida livremente, que é o tal da bebida alcoólica. Essa é uma das piores drogas que existe no mundo. Ela continua matando pessoas, continua tirando vidas. Não é proibindo as pessoas e falando que se pegar vai ser presa, isso não resolve. O brasileiro não tem esse tipo de medo. Em lugar nenhum no mundo o pessoal tem medo disso. Porque as pessoas parece que quer desafiar a lei, como eu fazia também na minha juventude, mas hoje as coisas estão piorando porque, além da bebida, a mistura que vem junto com a bebida é muito mais forte. Infelizmente, esse meu amigo que eu amava muito, que eu admirava muito a sabedoria dele, a inteligência dele, ele fez uma coisa muito grande para Maringá, sabe? Ele fuçou em tudo quanto foi buraco e conseguiu levantar toda a documentação que precisava para um processo, uma ação popular. Ele deu tudo mastigado na mão do advogado.
E só que na amizade, na confiança, como ele fazia com muita gente. Às vezes ele anotava numa cadernetinha que ele tinha, mas ele era um homem muito inteligente e conseguiu. Ele não teve a felicidade de ver a vitória dele, mas deixou essa vitória para a família ver, se orgulhar do pai, que o pai mesmo depois que foi embora foi vencido. E ele ganhou essa batalha, porque não foi o advogado que ganhou, foi ele. O advogado simplesmente assinou a petição e colocou no fórum. Quem fez tudo, quem foi atrás de tudo foi ele. E esse abençoado desse advogado teve a capacidade de ficar com todo o bolo na mão dele e cortou um pedacinho para dizer que não deu nada e dividiu com a família. Mas um pedacinho que... E ainda colocou até carta precatória no meio, que vocês sabem que a hora que vai trocar a carta precatória você perde quase metade de tudo. Mas eu creio que Deus viu tudo isso, e esse advogado não deve estar numa situação assim de consciência. Não sei se ele tem isso também, né? Isso é ele com Deus, o julgamento é para Deus, não é para mim. Eu só estou citando o que aconteceu. Estou falando de vocês, então. Você passou por aqui e deixou muitas marcas. É uma pena que as pessoas elas caem no esquecimento. Eles não... A memória do povo é muito esquecida. Eles não se lembram. O passado vai ficando, eles não se lembram de vez em quando dar uma renovada. Teu livro que você deixou, esse livro, eu vi ele, sobrou muitos exemplares e ele amarelou. Foi doado alguns deles. Mas eu creio que algum dia essa história vai vir à tona. Essa história vai ser colocada a público para todos saberem que foi você que teve essa vitória, que não o seu advogado, que você confiava, que achava que era seu amigo. Não estou elogiando o Zitão por causa de qualquer outra coisa, não. Estou elogiando porque senti no coração de fazer um elogio para ele, como vou fazer elogios para outras pessoas, no tempo certo e na hora certa. Então deixo aí a vocês, então, saudade, meu abraço, e as boas recordações que eu tenho de você, dos teus conselhos, da confiança que você tinha em mim. Então, é o que eu tenho a dizer nesse momento, retificando, porque eu estava fazendo uma homenagem para ele no vídeo passado e o rolo desceu para o outro lado, e tem coisas que a gente tenta, apesar de a gente ter domínio do espírito, mas a gente tem que dar a liberdade a ele falar do que ele tem que falar. E olha Maringá, tem uma coisa muito grande vindo aí, hein? E a cidade vai ficar muito assustada.
todo lugar do Brasil, do mundo, todo lugar. Esse ano vai ser um ano de limpeza. Já começou. Aonde tiver um bezerro de ouro que foi construído, aonde tiver um bezerro de ouro que foi construído com as mãos dos homens, vão ser todos eles derrubados. Deus vai fazer uma limpeza na terra que vocês não têm ideia. E Maringá está no meio de uma delas. E as autoridades de Maringá, estou falando isso, prefeito Ulisses, que eu tenho uma amizade com você há muito tempo, alertando e abrindo seus olhos. Olha bem o que virou essa praça em volta da prefeitura, da catedral. Isso virou um motel ao ar livre, um lugar de consumo de drogas, um lugar de consumo de bebidas. É todos os dias, durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Eu deixo um alerta para vocês, meus irmãos. Qualquer denominação de religião, dobrem os seus joelhos. Começa a fazer uma campanha de livramento para Maringá. Porque é algo muito triste. E não é uma coisa só, é várias coisas que vai atemorizar a cidade. Uma delas era para ter acontecido, mas eu glorifico a Deus. Eu acredito que não foi só eu que clamei a Ele e pedi o livramento, mas acho que tinha mais pessoas intercedendo para isso. Tinha uma família que ia ser eliminada e Deus abateu a pessoa que ia fazer isso no último momento. E creio até que ele foi salvo, com todos os defeitos que ele tinha. Eu não tenho a certeza absoluta, porque só a certeza quem tem é Deus, mas eu creio que ele foi salvo. Mas naquela noite o inimigo tomou a mente dele novamente e ele ia concretizar o feito. Mas Deus abateu ele, permitiu que ele fosse abatido antes dele fazer. Eu acho que para poder ele não perder a salvação também. Eu não quero citar nomes, não quero citar quem é. E tem mais coisas que vai acontecer aí. Tem uma família inteira que vai sair algemada. Essa família achou que era impune, que era dono, que era o Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso é só Deus, é só Jesus Cristo. Ele sim é o Todo-Poderoso. Agora, da justiça dele ninguém esconde. Quando ele acha que é a hora, ele envia a justiça da terra para poder cumprir. Então vocês vão ver vários acontecimentos aí em Maringá. Estou falando de Maringá porque é as revelações que eu tive. Tem um incêndio criminoso numa empresa muito grande que vai acontecer, porque essa empresa ela está para ser decretada a falência. Então esse incêndio vai ser para encobrir, mas só que não vão conseguir encobrir porque
a justiça vai conseguir encontrar o que foi que aconteceu. Então tem várias outras coisas que no momento certo eu vou colocar aqui no meu vídeo. Agora, irmãos, eu peço para vocês, entrem em oração, entrem em jejum. Vocês que são pessoas de clamor, de oração, mulheres de oração, dobre seus joelhos, clamem pela cidade de Maringá, clamem pelo nosso Brasil, porque o nosso presidente corre um grande risco de morte. Eles não querem ele lá, não querem o juiz Sérgio Moro também lá, e não querem nenhuma das pessoas que estão lá em cima. Eles não querem esse país arrumado. E o Satanás fica 24 horas direto do lado do nosso presidente, tentando achar uma brecha para entrar. Mas ele está repreendido que ele não vai conseguir. E o nosso presidente vai vencer, sim. Agora ele corre muito risco. Inclusive, Vossa Excelência Presidente Jair Bolsonaro. Se eu fosse o senhor, eu terminava todo o seu tratamento fora do país, ou dentro da base do Exército. Tem muitos que podem estar me chamando de louco, mas eu sou louco por Jesus Cristo. É Ele quem dirige minha vida, é com Ele que eu converso nas madrugadas. Às vezes passo o dia todo conversando com Ele, porque eu necessito dele para respirar e para viver hoje. Eu sempre necessitei, mas hoje eu sei que Ele é o dono de tudo, e Ele pode mudar tudo, e Ele pode reverter tudo. Então a minha homenagem que eu vim fazer ao seu Zitão, eu deixo ela aqui com muito carinho, que é uma pessoa que, quem sabe, quem conviveu, sabe que eu não estou mentindo e nem estou fazendo nenhuma demagogia, porque foi a pura verdade. Convivi com essa família muitos anos, desde quase criança. Vi ele tocar um amigo nosso de dentro da casa dele, que esse amigo já partiu também, pela mesma coisa da bebida. Por causa de uma piada que esse amigo contou, e ele não aceitava esse tipo de coisa. Um grande amigo nosso, que conviveu também a nossa juventude, a nossa infância, Clube Olímpico, tudo junto. Então eu não tenho medo de pôr minha cara mais em nada, não. Eu tenho, sim, coisas para trás que eu tenho que acertar, que se Deus me der as condições eu vou acertar. Agora, se eu não conseguir ter as condições, o que eu posso fazer? É pedir perdão para as pessoas só. Porque já fiz, né? Mas não fiz com maldade no coração, mas fiz. Às vezes pela cabeça dura de não escutar a própria esposa falar: olha, não compra essa caminhonete, porque
porque o valor que você vai pagar por mês por essa caminhonete, você tem que pagar o aluguel. Mas quando a gente é cabeça dura e acha que a gente é o todo-poderoso, que a gente não é nada, a gente é pó, a gente não dá muito ouvido para a mulher, né? A gente quer ser o machão, quer ser o homem que faz tudo e que resolve tudo. E não é bem assim não, meus irmãos. Às vezes a tua mulher, com a sabedoria ou com a calma dela, ela está enxergando alguma coisa e ela vem te falar e você não quer dar ouvido. Se naquela época eu tivesse dado ouvido, hoje eu teria evitado alguns problemas que eu vou ter que resolver pela frente, para não prejudicar mais uma pessoa. Mas Deus vai me dar força, eu creio que porque quando eu peço para Ele, Ele me enche de força mesmo. E com as mãos dele, Ele faz o milagre que eu preciso. Porque hoje é só com o milagre dele e Ele vem fazendo os milagres. Ele está me mantendo em pé pelo milagre. Se vocês verem aí no meu story do Facebook, vocês vão ver que a minha perna, eu caí de uma escada colocando a placa da igreja, e a hora que eu dei glória a Deus, como eu disse anteriormente, tudo pela permissão de Deus. Eu não estou dando glória a esse coisa aí não, mas é permissão de Deus, né? Ele jogou a escada que eu estava em cima, não era tão alto, que era o que 1,80 m de altura, que eu estava no último parafuso da placa da igreja. Na hora que eu dei glória a Deus, a escada sumiu debaixo da minha perna, foi uns 15 metros para baixo, a rua abaixo, e eu tomei um tombinho de nada e fraturei a tíbia, perônio e o tornozelo. Deus me jogou no leito, permitiu que eu fosse para o leito, e fui cair lá dentro daquele hospital HU, porque essas fotos que vocês estão vendo aí nas minhas postagens, é as fotos do Hospital Metropolitano, que é um hospital que eu agradeço muito, que tem pessoas digníssimas lá dentro. Desde médico, enfermeiros, as pessoas que fazem limpeza. Eu quero que Deus abençoe a todos vocês, porque vocês me acolheram, me trataram assim de uma maneira que fenomenal. O médico que fez a cirurgia, porque lá no HU eles queriam até amputar minha perna. Eu fiquei no corretor jogado, acho que uns 5 ou 6 dias, eu não me lembro mais, e sem tomar banho, do jeito que eu estava, eles me deixaram. E a minha esposa do meu lado, e ela ia para casa, e ela não podia ficar lá, ela ia para casa, daí a pouco ela voltava. E ainda tinha um médico oriental que trabalha lá na HU, passava e dava um toquinho na ponta do meu dedo da minha perna quebrada, fraturada, para mim sentir dor. Coisa do inimigo mesmo, para ver até onde eu ia, porque ele achou que conhecia a minha natureza, mas Deus já estava mudando a minha natureza, já estava mudando o meu caráter. E aí foi o começo de um desabamento, mas isso é tudo para engrandecer e glorificar a Deus, que é um aprendizado, e está aqui agora eu podendo passar para vocês um testemunho. Então, eu lá dentro do hospital, só eu com a perna quebrada, e os outros que estavam lá dentro, mais 10 que fizeram a separação
improvisada ali dentro. De um lado ficava 10 mulheres e do outro lado ficava 10 homens. Fizeram uma parede no meio improvisada, separando ali para poder ter leito para todos, para não ficar todo mundo no corredor, igual eu fiquei uns 2, 3 dias no corredor. Desta maneira, na hora que eu cheguei no hospital, o médico foi colocar e foi fazer aquela punção para colocar os ossos no lugar com o pé. A dor foi tão grande que eu fui gritar, minha mulher segurando na minha mão, eu fui gritar e ele falou: cala a sua boca, senão eu não vou mexer mais aqui, vou te largar do jeito que tá. Ela testemunha disso, que esse médico falou esses 2 médicos que estavam mexendo na minha perna falou dessa maneira. E a ponta do meu pé parecia que tinha um maçarico queimando. E eu tive que engolir aquela dor e ficar no pensamento, glorificando a Deus e pedindo força a esse Deus esplendoso, esse Deus grandioso, esse Deus vivo, esse Jesus Cristo vivo que nos traz a felicidade, que nos traz a nossa força, os livramentos para nossas famílias, para todas as pessoas da nossa família. E com isso ele fez, já estava ali há 5 dias, e nesse dia, eu todos os dias com o radinho do lado, com o pendrive, tocando hino, e essas pessoas, tinha pessoas ali de vários tipos, tinha pessoas de vários tipos ali, tinha comerciante, tinha pessoas eu não quero citar o que elas faziam, mas tinha pessoas de vários tipos ali, tudo ser humano, tudo sofrendo, mas só eu com a perna quebrada, o resto tudo com o braço, o clavícula, com outros problemas, esperando também por uma cirurgia, que ali parece, e olha, é um grande hospital, porque o médico que atendeu o dia que foi perfurado meu olho lá, ele salvou o meu olho. Eu não enxergo da vista, mas ele salvou meu olho. Era para ter uma prótese no olho, ele salvou meu olho. Primeiro eu glorifico a Deus por Deus ter colocado 2 pessoas na minha vida, que foi esse médico na hora que fez a cirurgia, e depois a minha esposa, que ficou tratando, cuidando do meu olho, que não deixou uma infecção. Cuidou com o maior carinho, que é o que ela melhor sabe fazer, porque é a profissão dela, e ela faz com amor aquilo que ela faz. Por isso que Deus tem um dom na minha mão, que é para ser entregue para ela, e esse dom só está esperando ela descer as águas, para ser entregue para ela, que faz parte da profissão dela. Então, eu estava ali, daí a pouco quem chega, a minha irmã, que fazia 1 ano que nós não conversávamos. Aí ela entrou, conversou comigo, pegou na minha mão. Eu naquele momento não pedi perdão para ela, mas ela deve ter sentido, só de eu ter pego na mão dela, e ela não sabe disso, porque dentro de todas as famílias, sempre quando a família é muito grande, sempre um irmão tem mais afinidade com o outro. E essa irmã, dentro de todas as irmãs, não é que eu deixe de gostar de alguma, não é nada disso. Essa irmã, dentro de todas as irmãs, é a irmã que eu mais gosto. E ela não sabe disso. Eu creio que não. A Regina se deve estar ouvindo nesse momento.
Mas ela saiu dali, com coisa de 40 minutos, 1 hora, veio uma ordem, porque se eu ficasse ali mais 1 ou 2 dias, eles iam amputar a minha perna. Porque o inimigo estava ali dentro e não queria que eu saísse dali sem a minha perna. Mas o Deus que eu sirvo é maior. Eu não sei o que ela fez, mas ela conseguiu. E veio uma transferência imediata para mim, para o Hospital Metropolitano. Minha esposa foi comigo até lá, dentro da ambulância. Chegou lá, ela me deixou. E com pouco recurso que a gente estava tendo, porque eu estava nessa situação e o dinheiro estava acabando, ela ainda foi lá e foi para casa depois de ônibus e ainda voltava lá de ônibus. Um sacrifício tremendo. E eu, um arrogante, muita coisa para aprender e lapidar. Ela tem os defeitos dela, sim. Mas eu creio que Deus está trabalhando e ela vai acertar essas coisinhas que ela precisa de acertar. Como eu digo, entre ela e Deus a gente está separado. Felizmente hoje nós não vivemos junto mais. Mas ela foi ali do meu lado, teve a cirurgia, eu fui para casa, como vocês viram na foto, saí operado. E o médico falou para mim, olha, andar sem muleta só daqui a 1 ano. Eu falei, agora, senhor? Aí fui para casa numa falta de sabedoria e a dor, que era muito grande na perna. Eu estava na sala, aí passado alguns dias já depois da cirurgia, e ela cuidando da minha perna e trocando a faixa e cuidando para não dar inflamação nos pontos, como ela fez com o meu olho. E a falta de sabedoria, meus irmãos. Acho que era a gotinha d'água que faltava, não sei. O inimigo furioso para desabar tudo e desarrumar tudo. E ele pode estar rindo, mas as risadas dele está diminuindo cada vez mais. A cada dia que passa, ele está vendo que Deus permitiu para poder me consertar, e agora ele está indo tudo o que ele riu, está voltando tudo ao contrário. Porque Deus é assim, Ele te leva você para o deserto, te leva para as covas dos leões, te leva você para a moenda, te leva você para o oleiro, te quebra, faz de novo, e quebra e faz de novo, e a tua boca, se não fica certa, Ele faz de novo e vai te quebrando, e vai te quebrando, te quebrando, te quebrando, até você ficar do jeito que Ele quer. E não adianta, depois que Deus Ele te chama, não adianta você querer fugir, porque Ele põe um guiso, ou põe aquelas argolas igual põe em boi para levar na arena, aquelas argolas no nariz. Ele faz de você o que você quer, você fica mansinho. E Deus é assim, Ele é um Pai zeloso. Aí Ele me levou a outros lugares depois, que eu também não conheci, tinha medo, mas fui lá e conheci. E é também para poder ter testemunho, se algum dia precisar. E lá dentro eu pude conversar com 2 almas, e essas 2 almas aceitaram Jesus. Já foi uma glória para mim, porque eu pude levar o nome do Senhor lá dentro. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse testemunho meu, meus irmãos, a vida é muito rápida. A única coisa que vale a pena aqui é o amor.
Aí aquele grito que eu dei dentro de casa, aí foi o suficiente ao que ele estava querendo ali, esperando um deslize de alguma coisa, e foi justamente um deslize meu de dor que eu estava sentindo. Aí entramos em confusão, eu, a minha esposa e as filhas dela, e virou uma coisa horrorosa perto das crianças, sabe? Ela pegou as coisas dela e foi embora. E na hora que ela estava saindo, eu tenho certeza que ela não falou de dentro do coração dela. Ela falou da boca dela, porque ela estava magoada com o que estava acontecendo. Ela falou: fica você aí com essa perna podre sua. A única coisa que eu falei: eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Essas palavras. Mas não foi do coração dela, eu tenho certeza. E aí, passado algum tempo, e quem cuidou de mim foi a minha cachorra, que hoje está com ela, lá em Maringá. Essa cachorra, a porta ficava aberta, ela vinha, é uma pitbull, ela vinha todo dia lá na cama, enfiava o nariz embaixo de mim, me lambia, até que eu acordava. Aí ela via que estava tudo bem, ela falava para mim assim, como se o jegue estivesse falando comigo, né? Ô, levanta daí, cara. Força. Você tem uma ideia, a saúde pública foi lá em casa porque o quintal estava tão sujo de fezes dela que os vizinhos reclamaram, foram lá, me deram um prazo para poder limpar. Aí com um andador que a minha irmã me emprestou, eu colocava a perna em cima do andador e a pazinha, fui lá e limpei todo o quintal. Com a força de Deus que me deu aquela força por dentro. E ali eu fui começando com aquele andador, eu ia até o banheiro, com a perna colocada ali em cima. Aí eu comecei a reagir. E eu, naquele estado, o dono da caminhonete foi lá e quebrou o vidro da caminhonete e levou a caminhonete embora, e depois perdeu a causa na justiça. Porque se ele tivesse entrado pela justiça, ele teria levado e teria direito absoluto sobre a caminhonete que era dele, que a prestação estava atrasada, que eu não tinha mais como trabalhar. Então, eu estava sem trabalho, aí eu ganhei a causa na justiça. Olha como Deus é, sem advogado, sem nada. O juiz fez ele me devolver as parcelas que eu não tinha direito. O juiz fez ele me devolver. É a mão de Deus. Aí ele me deu 2 cheques e não cumpriu os 2 cheques. Me deu os 2 cheques na frente do juiz e não cumpriu. Só que um cheque eu tinha passado, tinha trocado com o AJ, acho que a AJ recebeu dele. Eu não quero citar nomes de pessoas. E o outro cheque, aconteceu uma coisa que hoje eu estou muito triste. Que pelo conhecimento que a gente vai adquirindo dentro da palavra, hoje eu estou triste. Mas não tem nada no coração, nem raiva, nem mágoa de ninguém. O cheque voltou para a mão dele, porque me pediram esse cheque por uma coisa que não era certa. Então é um rolo que está hoje. E se a pessoa que estiver me ouvindo, se ela souber desse rolo, ela vai começar a pensar e vai analisar por que de todos os acontecimentos. Por que que esse mistério veio parar na minha mão? Então vê bem, o que Deus faz. Deus, às vezes você pensa que ele está dando um nó, fazendo um monte de rolo, daí a pouco o fio sai limpinho como um mágico, sai limpo. Aquele rolo todo que ele fez foi para te ensinar, foi para mostrar que ele é o Todo-Poderoso. Só ele, tudo para ele, e acabou.
Quem se dobrar na frente de qualquer outra coisa não é dele. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus vivo. É aquele Deus que eu fecho a porta do meu quarto, dobro o meu joelho e tenho uma conversa direto com Ele. Não preciso de intercessão de ninguém. Às vezes eu preciso de oração, de ajuda de oração de irmãos. Claro, todos nós precisamos. Quanto mais oração a gente receber, melhor. Não aquela oração virada ao pé ao contrário, viu? Que a gente faz para poder prejudicar o outro irmão. Não, é a oração para ajudar o irmão. Então é isso. Aí, minha irmã Regina, eu voltei do Amazonas, aquela vez que eu fui para o Amazonas, que era para ter me casado lá. Eu voltei do Amazonas por causa de você, minha irmã. Porque esse amigo que você tem no Facebook, que é o irmão da menina que eu fui para lá, ele falou mal de você e eu peguei ele pelo pescoço e a mãe dele teve que colocar um revólver na minha cabeça lá em Humaitá, no Amazonas, para mim largar ele, porque eu não admito ninguém falando uma vírgula de um irmão meu, por mais errado que ele seja. Pai, mãe, quem for, não fale mal da minha família perto de mim. Fale longe, perto de mim não. Não aceito. E aí eu tive essa discussão, peguei minhas coisas e coloquei dentro do meu carro, vim embora. Antes de chegar em Porto Velho, meu carro pegou fogo. Deu tempo só de tirar a mala e acabei de fazer o trajeto de carona. Então eu tenho muita história para contar, muita coisa, e Deus já vem dando livramento para mim já faz muitos anos. Aí cheguei em Maringá, depois de algum tempo me casei, veio essas duas bênçãos que são meus filhos, que eu amo eles assim de paixão, que esses meninos já me ajudaram muito e me ajudam até hoje, e cada um do jeito deles, às vezes zangado, fica meio com o bico fechado e às vezes não conversa comigo, mas daí a pouco já está me abraçando e já está conversando. Isso é de filho e pai, e eu compreendo, e eu amo eles e amo muito. Então os meus tios, eu vou fazer outros vídeos e vou fazer homenagem a vocês, meus tios, porque tios e tias, meus avós nem se falam, porque eu mesmo rebelde do jeito que era, eu era amado pelo meu avô Geraldo, minha avó Teresa, meu avô Tunico, minha avó Maria, que ela amassava o pão com a mão dela, com manteiga, e dava para mim comer, porque eu gostava do pão amassado, para tomar café. Essas coisas que a gente vai testemunhar depois e vai falando, contando um pouquinho. Porque é esse passado, gente, que faz a gente ter esse amor no coração, porque a gente recebeu amor. Eu recebi uma cintada nas costas do meu avô Tonico e fiquei parado. Estava eu e meu primo Marcos, nós dois discutindo no quintal da casa dele. Meu avô arrancou a cinta e meu primo correu e eu fiquei parado, porque o respeito meu era muito grande. Eu fiquei parado e tomei uma cintada que ficou a marca da cinta nas costas inteiras. Mas aquilo ali para mim, aprendizado. Você acha que eu fiquei com raiva do meu avô? De maneira alguma. Continuava amando ele sempre. E na época eu fumava, eu entrava dentro do quintal, às vezes falava, dá um cigarro aí para mim. Eu me lembro dessas coisas até hoje. E era tão gostoso. Então era amor. Era amor.
Mas irmãos, pensam nisso que eu falei aí de Maringá, porque não é da minha boca. A minha boca está falando. Mas vem de outro lugar. Aquele que puder interceder pela nossa cidade aí, interceda, que vai passar algumas fases meio complicadas. Vocês vão se espantar e vão se lembrar de eu estar falando hoje. Coisas assim que eu não gostaria de estar falando, mas eu preciso. Então, hoje o meu vídeo foi mais, era para fazer homenagem ao seu Zitão. Quero deixar um beijo bem grande aqui para meus irmãos, para minha mãe, para os meus sobrinhos, para os meus filhos que estão aqui junto comigo, para minhas noras, minha netinha que está vindo aí. Quero deixar um abraço também, porque eu acho que, eu não tenho certeza, estou esperando e gente sumiu porque eu nunca tive contato e eu fiquei sabendo depois. Eu acho que eu tenho um filho lá em Betim, Minas Gerais, e já sou vô lá. Então, se você às vezes entrar no Facebook e me ver, ó, pode vir aqui, não precisa de fazer DNA não. Só de conversar com você, eu já vou saber. E eu assino e coloco o meu nome com o maior prazer na tua certidão de nascimento. Só de eu conversar com você, eu já vou ter certeza se você é ou não é o meu filho. Para mim não interessa a cor, não interessa a raça, não interessa nada. Se eu for o seu pai, infelizmente eu não pude te dar amor durante essa vida toda. Porque eu fiquei sabendo depois de uns tempos, e depois não consegui contato, não sei aonde procurar, não sei o nome, não sei nada. Mas se você estiver ouvindo, às vezes Deus toca no seu coração, você entra aí, e se for de Deus e se você for realmente meu filho, eu creio que Deus vai tocar no seu coração e você vai vir aqui e eu assino a tua certidão de nascimento, coloco o meu nome lá, com o maior prazer te dou meu sobrenome para você, com o maior prazer. Só que, infelizmente, eu não pude dar amor igual eu dei para meus 2 filhos. Mas, pelo menos, te abraçar e te dar um beijo, isso aí eu vou poder fazer. Se você tiver um coração aberto, puro, você também vai poder me chamar de pai. Então é isso. Eu espero que não esteja ninguém assustado com esses vídeos que eu ando colocando, mas é que eu sinto necessidade de começar a dar esses testemunhos, como muitos outros que eu vou fazer, e vou estar presente em algumas igrejas aí em Maringá, levando a palavra e dando meus testemunhos, que através disto eu quero ganhar almas para Jesus. E outra coisa, gente, aquela figuração que fizeram lá no Sambódromo, o Gavião das Fiel lá, o cara é tão burro que fez aquilo lá, ele foi tão eu não tenho nem a palavra para falar para ele. Ô, meu amigo, se você ouvir esse vídeo, olha, o Lúcifer, esse que é chamado de Satanás, ele tem asa, viu? Ele era um anjo. Toda a cúpula dele, que desceu junto, todos eles têm asa, eram todos anjos, que se revoltaram lá em cima, queria tomar o trono do nosso Deus Todo-Poderoso, queria tomar o poder de Deus. Por isso que ele foi jogado para cá.
Então é essa a revolta dele. Porque com Deus ninguém consegue mexer. É ele e acabou. Ele é eu sou. E fim de papo. Só quem tem intimidade com ele sabe aquilo que ele pode fazer. Eu já passei por várias coisas que ele fez que é o impossível. E ele fez. Ele já mostrou muito milagre que ele fez na minha vida. Eu sou um milagre vivo. Ele já fez muito milagre na minha vida. Então se você puder a começar a ler a Bíblia, um pouquinho de cada vez, você vai ver, chega um ponto da Bíblia que você vai começar a ver que este mundo que nós estamos vivendo aqui, a gente necessita só para poder ficar em pé, do alimento, de várias coisas, a gente tem que viver uma vida saudável aqui. A ostentação, essas coisas de querer pisar, eu escutei antes de começar minha conversão, eu escutei de uma pessoa, falou dentro de um carro para mim, aonde eu quero chegar eu piso até na cabeça da minha mãe. Olha bem, gente. Você acha que Deus não escreveu isso lá em cima? Vocês vão ver o que vai daqui uns dias aparecer aí. Aí depois eu vim falar para vocês. É essas coisas. Ele acabou de falar isso, não deu... Acho que não andamos mais 10 quilômetros. O motor do meu carro, para você ter uma ideia, parecia um vaso de flor. Os pistões saiu tudo para fora. Explodiu. Já naquele tempo Deus já estava me chamando, só que eu não escutava. Envolvido num monte de porcaria. Mas graças a Deus isso passou. Isso virou a página da minha vida. E eu todo dia estou tentando virar alguma página para poder eu me tornando uma pessoa cada vez melhor. Para a hora que eu partir eu quero estar branco como a neve, para poder eu ter a minha morada lá onde a gente não tem sofrimento, não tem dor, não tem mais nada, onde as ruas são feitas de ouro. Eu, pela misericórdia de Deus, é para lá que eu quero ir. Então, meus primos, meus tios, minhas tias, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos, meus 2 filhos, a minha digníssima esposa, que nós estamos separados, mas ainda estamos ligados aqui na terra. Quem é ligado na terra está ligado no céu. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que continue com a mão sobre a cabeça de todos vocês, com a mão sobre a casa de cada um, o carro de cada um, o colégio de cada neto, de cada filho. Que venha dar livramento e proteção, e que venha dar sabedoria, que é um dos dons mais lindos que Deus pode dar para uma pessoa, é a sabedoria. Porque um homem sábio, ele não erra tanto na vida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.